Alberto, escuto. Estás-me a escutar em condições. Hoje, sim, a tua voz está um bocadinho frágil, mas... Isto é da rede, é um problema da internet. Não, hoje, de facto, se houver problemas técnicos, não serão devidos provavelmente à qualidade da nossa internet, é mesmo à qualidade da minha voz, que está deplorável, como já puderam perceber. Bom, estamos na edição 46 da Lenga Lenga do Costume, que estreia, como sempre, à terça-feira, às 21 horas, no canal do YouTube do Comitê Central, canal que devem subscrever e devem também deixar os vossos comentários, que nós depois aqui faremos referência aos mais insultuosos. Alberto, se calhar hoje, como já se percebeu, é melhor tomar já a dianteira do programa, porque eu poderei não ser capaz de o fazer durante muito mais tempo. Olá, muito boa noite. Vamos a isso. Mais uma lenga-lenga. Exatamente. Reintroduzir a lenga-lenga e começar agora sim com todas as condições. Vamos a isto, Alberto. Vamos começar com o tema central dos últimos dias. Não exatamente com o tema central, que será a Comissão Parlamentar de Inquérito ao caso da TAP, mas sim já algumas reações a essa Comissão Parlamentar de Inquérito, nomeadamente a reação de Cavaco Silva, que por sua vez gerou reações do PS. Vamos a isto, Alberto. Por sua vez vão gerar reações nossas, portanto. Precisamente, exatamente. Reações em cadeia. Em cadeia. Cadeia não era uma palavra totalmente inapropriada. Alheia a esta questão das comissões parlamentares de inquérito, é verdade. Não, mas o professor Cavaco falou aqui há dias e falou muito bem. Mostrou que é, a meu ver, não é? Mostrou que é um líder da oposição. Sim. Devia ser um líder da oposição. O líder da oposição devia ser aquilo e dizer aquilo. Dizer aquelas coisas que, embora o professor Cavaco, durante a intervenção dele, disse que o Luís Montenegro estava preparado para ser primeiro-ministro, não sei se está, se não está, não interessa especialmente. Não parece ter grande vontade, pelo menos, eu não sei se preparado está. A verdade é que para um candidato muito plausível, pelos vistos, a primeiro-ministro, o Dr. Montenegro não diz as coisas que o professor Cavaco disse. E devia dizer, até porque acredito que seja aquilo que ele sente, não é? Imagino que um líder do PSD tenha aquela opinião. Mas se a tem, não a diz, e se a diz, não a diz de forma nem por sombras tão clara quanto disse o professor Cavaco. Se calhar diz aos amigos, ou lá em casa, ou sim, lá no café, em reuniões à porta fechada, isso é comunicação social. Acredito genuinamente que sim. Agora, convinha dizer aos eleitores e aos potenciais eleitores do seu partido e de quem está descontente, e com os muitos portugueses que estão descontentes com o governo, que imagino que sejam em número cada vez maior. Agora, o professor Cavaco foi aos pontos todos, disse tudo. Podemos discordar, eu só ponho algumas reticências realmente quanto à preparação do Dr. Montenegro, que o professor Cavaco elogiou muito. Não sei, isso sinceramente não sei. O resto, não podia ter mais razão. Sim, Cavaco Silva diz que o governo passa os dias a mentir e que nunca pensou ser possível descer tão baixo em matéria de ética. Falou em desnorte, em populismo, em hipocrisia e desprezo pelos interesses nacionais. E basicamente foi isso. Eu sou um líder da oposição, um líder real, não convidado, como é no caso do professor Cavaco, tivesse este tipo de discurso de forma regular, e este tipo de discurso é altamente justificável pelo momento que vivemos, pela situação em que isto está, eu acho que as sondagens seriam outras, haveria outra inclinação, outra propensão dos eleitores para acreditar num líder assim e num partido que tivesse um líder assim. A pena é ser uma pessoa que já está retirada da política, até por questões de idade. Quer dizer, nos Estados Unidos o Sr. Biden, que está com uma fração ínfima da lucidez do professor Cavaco, vai se candidatar às eleições, não é? E tem a mesma idade, acho eu, se não é mesmo? Sim, eu acho que o Biden se vai candidatar a um segundo eventual mandato aos 82, se não estou em erro. Pronto, acho que o professor Cavaco será tem mais ou menos 80, 81, será por aí, portanto a idade deles será, acho que se não é mesmo. E o Cavaco parece estar mais fresquinho agora do que inclusive há uns anos atrás. Sim, está muito interventivo sim. 3 dias. Foi absolutamente perfeito. Não vejo. É aquilo que eu esperaria ouvir de um líder da oposição, mas não era uma vez, era repetidamente. Pois, Cavaco Silva não parece alinhar pela ideia que parece ser a de Luís Montenegro,
de deixar António Costa andar aqui a marinar, não é? A ferver, na água a ferver como o sapo, não é? Aquela história do sapo. Exatamente. E é uma estratégia muito, muito dúbia do Dr. Montenegro, que depois da intervenção do professor Cavaco, desculpa só, Tiago. Não faz mal, faz mal. Fala tu, que eu já se percebeu que eu não vou conseguir falar. O Dr. Montenegro veio dizer depois que é a altura do Dr. Costa, já depois da intervenção do professor Cavaco, é a altura do Dr. Costa mostrar que isto não pode continuar assim, uma coisa qualquer assim deste género. Ou seja, ainda está dependente da vontade e das estratégias do Dr. Costa. O Dr. Montenegro coloca-se sistematicamente refém das estratégias do PS. Isto pode ser uma estratégia realmente do Dr. Montenegro para cozinhar em lume brando, agora um clichê. O Dr. Costa, isto é uma coisa, um trabalho de paciência, de sapa, não é? Mas parece-me já demasiada sapa e demasiada paciência para o estado do país. Pois, e com que objetivo? O objetivo é tipo... É que no fim deste processo António Costa aprenda uma lição. Qual é o objetivo? Não percebo. É que o PS aprenda uma grande lição e finalmente se reforme e se torne um partido responsável. Qual é a ideia? Dá sempre a entender isso. Qual poderia ser a outra justificação, se não obrigá-los a passar por este processo para depois fazerem um exame de consciência e alterarem a sua forma de se comportar? É isso que se espera, que o PSD espera do PS? Parece um trabalho de reabilitação de presidiários. Parece, exatamente, Esperar que aquele homicida que assassinou 6 vizinhos com uma pá, que de repente, não vamos também castigá-lo. O que interessa é que ele aprenda e que perceba que fez mal e que não volte a fazer o mesmo. E que corrija o seu caminho, não é? Entretanto, os vizinhos já morreram, não é? Sim, e o passado do PS ao mesmo tempo também não parece propriamente apontar para um partido que aprecia olhar para trás, aprender com os seus erros e corrigir a sua trajetória. Cada vez parece pior. Sim, e daí de facto esta estratégia, se for essa a estratégia de Luís Montenegro, parecer não fazer qualquer espécie de sentido. Parece que te dá a ideia que ele está a ler um daqueles livros, sei lá, Governação for Dummies, e que ainda não acabou de ler, está a preparar-se para ser primeiro-ministro e pronto, ainda está a meio, e só quando acabar o livro... de ler primeiro. Quer acabar de ler primeiro e depois quando acabar diz ao professor Marcelo que agora sim estou preparado. Sim, talvez daqueles... É patotós, não é? O patotós, da coleção, da famosa coleção. Sim. Coisas para totós. É possível. Acho esta estratégia... é capaz de ser uma estratégia, há de haver ali qualquer racional. A não ser essa, não percebo qual é a estratégia, não é? Ou é de alguém que acha que não está preparado e de facto precisa de mais tempo, ou é de alguém que acredita que este, como disseste, cozinhar em lume brando do PS e de António Costa tem esse objetivo de ensinar uma lição valiosa para o futuro ao Partido Socialista. Há uma terceira possibilidade, que é uma que eu vejo algumas pessoas manifestarem, pessoas que não gostam da governação socialista, manifestarem nas redes sociais e por aí fora, que é achar que o PS merece afundar, ir até ao fim na sua desgraça, ser cozinhado na sua própria desgraça. Mas isso isso tem um preço para o país que eu acho que pode ser impossível de pagar. Não é? E parece esperar uma redenção, não é? Isso também, parece esperar uma redenção qualquer. E sobretudo, redenção e uma aprendizagem por parte dos eleitores, ou seja, que os eleitores, aqueles que votam no PS vão perceber que finalmente vão entender que o PS é o culpado destas coisas. A questão da vacina, não é? Não tem acontecido. Nunca aconteceu, não há grande sentido, acho que vamos esperar que acontecesse desta vez. Sócrates foi, em termos históricos, foi ontem, quer dizer, foi há 10 minutos. E, no entanto, o PS depois disso já ganhou eleições e até ganhou a última com maioria absoluta, depois de tudo que aconteceu com o Sócrates e ganhou as eleições com base na entourage completa do Sócrates, daquela gente toda que estava à volta dele, quer dizer, ninguém aprendeu nada. Já vinha do tempo de Guterres, portanto em nenhum momento isso parece ter sido verdade, nem da perspectiva dos eleitores, nem da perspectiva, muito menos da perspectiva do PS. Então, olha, por exemplo, o Guterres... Esse processo ter algo de redentor. Exatamente, o Guterres que trouxe esta gente toda, que nos governa miseravelmente há tantos anos, quase seguidos. O Guterres é hoje secretário-geral da ONU, mas isso é o menos, mas é um nome forte para ser um eventual futuro Presidente da República. Claro que sim. E é o melhor deles todos, não é? De acordo com o Presidente da República. De todos nós, é o melhor de todos. Portugal, em 900 anos de história, o que produziu de melhor foi o engenheiro Guterres. Sim, a ser verdade, estamos desgraçados. Sim. Quem também é resultado de uma safra muito boa é Eurico Brilhante Dias, que reagiu às declarações de Cavaco Silva. Eurico Brilhante Dias, eu não sei exatamente, é o líder parlamentar do PS, exatamente, que acusou o antigo Presidente da República de contribuir para a degradação da política, dizendo que usou de uma linguagem ofensiva e antidemocrática
O que é que te pareceu esta declaração, Alberto? Também comentar esse senhor, também quer dizer. Qualquer O crítica ao Eurico, que é Partido brilhante Socialista, todos os dias. brilhante Sim, todos os dias, sim. qualquer crítica ao Partido Socialista é, na perspectiva do Partido Socialista, uma ingerência inadmissível no bom funcionamento das instituições e uma ameaça ao Claro. regime democrático. Se o professor Cavaco tivesse feito uma intervenção elogiosa do Dr. Costa, o que seria um delírio, e seria caso para pensarmos como é que estaria a sanidade mental Estaria do homem. estaria como o Joe Biden. Estaria como o Joe Biden, no mínimo. Sim. Aí, de certeza que o PS concordaria completamente com a intervenção. Como o professor Cavaco disse as verdades, disse aquilo, classificou tal como ela é a governação do PS e as mentiras e a hipocrisia e o desnorte e tudo aquilo. Pronto, para o PS isso é absolutamente inadmissível, porque o PS não tolera críticas, porque o PS, e sobretudo este PS, mesmo o Dr. Soares não tinha fama de ser uma pessoa especialmente tolerante, mas era um democrata. Sim, eu acredito nisso. Sim. O PS atual não tem nada de democrata. O PS atual é um partido que, como disse o professor Cavaco, e já várias pessoas disseram muitas vezes, é um partido encarregado de conquistar o Estado, tomar conta da máquina do Estado e dominar o país por completo e sufocar qualquer opção alternativa. Qualquer Sim, alternativa. sim, e Eurico Brilhante Dias ainda acrescentou que o PSD foi capturado, e estou a citar, pelos radicais extremistas. Radicais extremistas, Que é o professor Cavaco, é um conhecido liderados radical por extremista. Cavaco Silva, sim, reconhecido radical extremista, de facto. O professor Cavaco terá muitos defeitos e tem alguns, com certeza. Agora, radical e extremista, não por aí. Não é propriamente daquele Não tipo de, creio. não, de rótulo que pareça colar muito Não. bem. Cavaco Silva. Tudo isto vem na sequência da tal comissão parlamentar de inquérito que decorreu durante vários dias e que teve ótimos momentos. Alberto, e se tu estiveres de acordo, nós avançamos para esse segundo tema, mais especificamente da comissão parlamentar de inquérito, porque há aqui um ou outro ponto que merece ser destacado. Vamos a isto então. Ora, então vamos lá, Alberto, mais especificamente ao que saiu da Comissão Parlamentar de Inquérito. Já não tanto ao caso da TAP, já não é bem ao caso da TAP, é ao caso Frederico Pinheiro, do ex-adjunto Frederico Pinheiro e do ministro João Galamba e dos assessores e por aí fora. Normalmente nós habituámos-nos a que nas comissões de inquérito ninguém se lembra de nada, não é? Mas neste caso há gente a lembrar-se de várias coisas diferentes, o que torna a comissão de inquérito bastante mais interessante, porque há várias versões da mesma história e há algumas versões bastante recambolescas que envolvem pancadaria e coisas do género. Qual das versões é que consideras mais credível, Alberto? Eu julgo que a menos que o doutor Frederico Pinheiro, não sei se é doutor, o que é que seja. O doutor Galamba trata-o por doutor, portanto Então, eu acho que é capaz de ser doutor. Sim. A menos que o homem seja caso de loucura absoluta, quer dizer, Sim. e de repente tenha dado para fazer isto tudo, mas parte-se do princípio que o homem estará a dizer alguma coisa mais próxima ou bastante mais próxima da verdade. O que é que ele teria a ganhar com esta história toda? Não faz sentido nenhum. É evidente que o que ele... Por um lado temos o currículo do Dr. Galamba em matéria de verdade, que não é assim muito... Não é famoso. Certo. Este senhor, que até agora foi considerado um funcionário exemplar e não sei o quê, de repente passou a ser estão a tentar retratá-lo como um maluquinho, como uma pessoa instável emocionalmente. Mas percebe-se porque é que estão a fazer isso. E é um método que assim, em regimes menos democráticos é bastante usado, não é? Desqualificar não só o caráter, mas o próprio estado mental do opositor ou do dissidente, sobretudo do dissidente. Agora, o homem, acho que não ia inventar esta história toda a partir do nada, não faz sentido nenhum, ia estar um dia em casa a magicar isto tudo e aparecia com esta história. Não, em princípio, é evidente que tudo leva a crer que mais pormenor, menos pormenor, a história lá do Dr. Frederico Pinheiro, que é a versão aceitável disto tudo. E sendo a versão aceitável, mostra o lado inaceitável desta história, que é a forma, quer dizer, mesmo descontando até a opinião, a versão do Dr. Pinheiro, a própria forma como o Dr. Galamba retrata, conta o caso. Eu ouvi algumas horas, das muitas horas, porque vinha em viagem e tal, eu ouvi algumas horas do depoimento do Galamba, do ministro Galamba. A própria forma como ele expõe o caso não o deixa ficar propriamente muito bem. Desde logo dá a ideia que ele não percebe nada do que se passa no Ministério
do Ministério que tutela, não é? Do qual... não porque a chefe de gabinete é que tratava das coisas. É impecável, a senhora resolve aquilo tudo e ele vai à vida dele, não é? Exatamente, a doutora, suponho eu, Eugénia Correia, Mais uma isso, não? doutora, sim, Eugénia qualquer coisa, sim. Que é uma super doutora, que já, pelos vistos, já, se não estou em erro, vi essa referência de já estar ligada aos governos do PS já há muitos A anos, senhora esta parte, desde aparentemente... 95, creio eu, será possível? Sim, ela Desde a passou altura brevemente pela Faculdade de Direito de Lisboa, acho que deu algumas aulas, a partir daí nunca mais trabalhou, a partir daí, ou melhor, trabalha muito, mas fartou-se de sempre para o trabalhar? partido, sempre Claro, para o claro, partido, nunca claro. teve, ou seja, fora do partido nunca ninguém lhe deu 1.000 euros por mês que fossem para algum serviço que ela fosse capaz de realizar. É daquelas pessoas que têm uma carreira Exatamente, sim. completa, sempre à custa do partido. E tendo sendo assim tão fiel e tão confiável, a senhora veio assumir as dores todas do chefe, do ministro Galamba, coisa que o ex-adjunto não fez. O ex-adjunto percebeu que podia sobrar para ele alguma coisa, é o que eu retiro desta história, que isto ia correr mal para ele de alguma maneira, como Claro. como é que é, o elo mais fraco. O elo mais fraco deste, sim. Ia ser tramado no meio da história e, ao contrário do que é costume, ele não gostou e reagiu. Sim, é de facto, sim, é surpreendente isso de alguém que aparenta ter pelo menos a vontade de ter alguma personalidade e aparentemente vida própria e não estar disposto a ser facilmente Sim, eu não vou fazer do apanhado homem um aqui. santo, Não, até porque ele servia ao PS e servia ao governo, portanto. sim, claro, isso não vamos, por isso não vamos desculpar nunca. Mas lá que é engraçado haver alguém que de repente Sim. Diz qualquer coisa que contradiz a versão, neste caso, do ministro e de todo o governo é interessante. Uma das coisas que João Galamba apontou a Frederico Pinheiro, e eu assinalei isso, foi a estranheza por fazer fotocópias a altas horas da noite. Logo, o que é curioso, logo Galamba sentir-se surpreendido com fotocópias, quando Galamba, tantas e tantas vezes, foi talvez o defensor número um de um outro primeiro-ministro que trabalhava imenso ao nível sim, do recebimento, do envio e recebimento de fotocópias. E agora, maneira do digital vigorar para proteger as árvores e a Amazónia e tal, não há. O PS é assim, estes governos do PS não apareciam, mas de facto as fotocópias que noutra instância não foram, sobre as quais não houve nenhum ónus, digamos assim, ninguém se mostrou preocupado com a reprodução por esse meio de documentos, desta vez, por visto, são problemáticas e um dos grandes problemas do Frederico Pinheiro era ir tirar fotocópias a altas horas. Ao atividade gabinete. Pela qual ninguém o recriminou durante, pelos vistos, muito tempo. De repente é que se lembraram, agora acham estranho que ele tirasse fotocópias às 4 da manhã. Exatamente, sim. Também acho, também não costumo ir assim, especialmente para sair de casa, tirar às 4 da manhã, não sei para onde tirar fotocópias, é verdade. O Frederico Pinheiro alega algo com a qual eu estou extremamente solidário, que era que fazia um horário flexível, que por questões de compromissos familiares saía mais cedo para tratar ali dos processos familiares envolvendo putos ao fim da tarde e início da noite, e depois às vezes voltava ao Ministério mais tarde, depois provavelmente deitar a criança ou as crianças, e para trabalhar mais um pouco. E portanto, sim, eu aceito essa justificação. Há uma coisa que eu não percebo nisto, Tiago. Há uma coisa. A questão central disto passava pelo computador e pelas informações que estavam naquele computador. Certo. Pelos vistos não estava em mais lado nenhum, ou praticamente em mais lado nenhum. Como é? E depois há quem diga que não estavam sequer no telemóvel, não é? Do próprio do Frederico, não é? Pois, isso estaria tudo sincronizado ou não, se as informações estariam certo. 5 minutos antes de alguém lhe pegar no computador e dizer dá cá isso e andarem lá a agulha por causa do computador e não sei o quê, 5 minutos antes, 10 minutos antes, um dia antes, uma semana antes, um mês antes, todas as informações, as famosas notas relativas às reuniões ligadas ao plano de reestruturação da TAP, pelos vistos, só havia no computador dele, podiam ter sido copiadas em um segundo e enviadas para, diria, quase milhões de sítios diferentes e destinos diferentes. Tudo é altamente copiável através de um rato, de uma tecla, de uma coisa. Não vi ninguém falar disto. Como é que se está a presumir que aquela informação aquele computador era lacrado, aquilo não é um computador que não sai nada dali? Não percebo. É sério, não é retórico. E é até um bocadinho, sim, é bastante assustador até, pelo visto a facilidade com que este tipo de informações estão
estão disponíveis e potencialmente podem ser distribuídas informações que têm a ver provavelmente com concursos para a aquisição da TAP, com informações Sim, mas extremamente independentemente do confidenciais. conteúdo, o que quer que fosse, e por isto era muito importante, embora o ministro Galamba diz que não faz ideia do que é que estava no computador e de porque é que... O que é que movia o Dr. Frederico Pinheiro a defender tanto o computador? O ministro Galamba, a certa altura lá da CPI, disse isso. Mas a verdade é que, como é que se está a presumir que a informação está vedada àquele computador? O que é que já não foi enviada ficaria tudo resolvido para 600 mil e-mails ou destinos, drives, tudo ficaria resolvido tomando aquele computador. Sim, porque as pessoas acham que não estão a perceber muito bem como funciona a coisa da rede. Pensam que é um caderno, uma sebenta que está ali, que ainda ninguém copiou, fez um manuscrito ao lado e tal, ou tirou fotocópias, lá está. Sim, uma moderna digitalização a parte com tecnológica material. disto, ou o atraso tecnológico disto tudo, parece-me escapar, não sei. Parece-me escapar, não escapa-me, parece não ser dominada a parte tecnológica por esta gente. Sim, Estão de a falar, novo, Alberto, de novo, e lembrando, e relacionado com o ministro Galamba, lembramos um outro primeiro-ministro, José Sócrates, que publicamente, até assumidamente, não sabia mexer em computadores e, portanto... Aí Sócrates dizia isso, não me lembro. Sim, não veio a público que não tinha grandes competências ao nível da informática. E o Galamba ajudava, também não parece que fosse grande ajuda. Não sei, a compor textos e por aí fora, é provável que fosse isso. Outra coisa estranha também é que Frederico Pinheiro chamou a polícia aparentemente para poder sair do edifício, não é? E penso que já depois de supostamente esta chefe de gabinete ter sido supostamente agredida a murro pelo próprio Frederico Pinheiro. Havia umas senhoras fechadas numa casa de banho e o Frederico Pinheiro, eu vi umas brincadeiras por aí, tipo Jack Nicholson no Shining, ou o Here Comes Johnny. Pois, com uma machadinha, sim. Mas mesmo perante a presença da polícia, aparentemente ninguém fez queixa de ter sido agredido. Não, e a polícia deixou ir em paz e com o computador. Sim, portanto, ele agrediu as senhoras, a polícia chega, as senhoras não fazem queixa da agressão, a polícia deixa-o ir para casa, não só o deixa ir para casa, como deixa levar o computador. Que as senhoras vão ter informado a polícia que era um roubo, que era o computador era do Ministério mas ainda assim a polícia deixa levar. A polícia deu razão ao homem, não é? Pois é estranho. E depois as senhoras fazem o telefonema para o SIS, porventura, não sei, enfim, é realmente o telefonema ao SIS de que o Dr. Costa garantiu não saber de nada e o ministro Galamba, não sei se por descuido ou se deliberadamente, suspeito que deliberadamente, disse que tinha informado o Dr. Costa. Claro. Muito, muito interessante esta O Dr. Costa não comenta isso, é verdade. Não comenta porque estava nos Coldplay, não é? Estava nos Coldplay, aliás, estava nos Coldplay, mas ele estava preocupado com este caso, Alberto, e eu creio que há imagens que provam que, embora estivesse nos Coldplay, António Costa estava profundamente preocupado e a refletir sobre esta questão. Se não, vê lá este vídeo do António Costa nos Coldplay, vamos ver. O primeiro-ministro esteve acompanhado pela mulher e assistiu ao segundo concerto da banda britânica com lotação esgotada, onde estiveram 52 mil pessoas e que começou por volta das 9h30 da noite. António Costa saiu do Palácio de São Bento, já passava das 6h30 da tarde, mas, ao contrário do que é habitual, às quintas-feiras não se dirigiu para o Palácio de Belém. A CNN sabe que a reunião de trabalho semanal com Marcelo Rebelo de Sousa foi adiada para hoje. No concerto, o primeiro-ministro e a mulher cantaram juntamente com o público que acompanhou o vocalista Chris Martin na música Coimbra tem mais encanto na hora da despedida. E cá está, Alberto, como pudeste constatar, António Costa estava preocupado nos Coldplay enquanto cantava um tema dos Coldplay. Eu agora gostava de saber algum tema dos Coldplay. Talvez o Paradise. Talvez o Paradise parece-me apropriado. Não conheço uma única canção dos Coldplay e não me sinto incomodado por isso. Mas tu és um melómano, isso também é estranho. É um bocadinho, pirraia, já é por gostar de música, não sou melómano, mas por gostar de música é que talvez não conheça nenhuma canção dos Coldplay. É possível que seja isso. Eu acredito que António Costa pudesse estar a cantarolar o tema Paradise, como referência, de facto, a este retângulo à beira-mar plantado em que vivemos e que, de facto, se aproxima de um cenário desse género. Paradisíaco. Portanto, em relação à Comissão Parlamentar de Inquérito, Alberto, mais algum pormenor que queiras referir?
Não, nada. Vamos ver o que é que vai ser. Eu suspeito sempre que nunca sai nada de coisa nenhuma, até pela experiência. Não, mas desta vez saíram imensas coisas, isso é que sim, de facto, mas que tenha consequências, não é? Que tenha consequências. Porque de facto nós ouvimos um João Berardo, ouvimos um Luís Filipe Vieira, ouvimos, sei lá, tanta gente em comissões parlamentares de inquérito que nunca se lembra de coisa nenhuma. E nesta temos de facto a possibilidade de ouvir gente que se lembra. Aqui há uma pessoa que, ao contrário do que é costume, lembrou-se de uma série de coisas. E pelos há várias pessoas que se lembram de coisas. Mas sobretudo o Frederico Pinheiro, e tem as coisas bastante detalhadas e fundamentadas, ao que parece fundamentadas. O que é surpreendente também, isso acabou por me surpreender e fiquei um bocadinho magoado, porque aparentemente há pessoas, afinal, no governo que trabalham, que parecem ser metódicas e capazes de articular raciocínios com coerência e calma, e isso deixou-me surpreendido. Aparentemente são o tipo de pessoas que, ao primeiro problema, são as primeiras também a ser postas de parte. E isso já é mais coerente com o que estamos habituados a ver. A chefe de gabinete, para tantos poderes que o ministro lhe dá, não pareceu assim uma pessoa especialmente metódica e que parece eficaz. Na verdade, quem manda naquilo tudo, não é? Não manda naquilo, mas depois a explicar-se não explica grande coisa. Não é muito, mas de facto, pronto, houve várias pessoas a lembrarem-se de coisas, todas elas bastante distintas e muitas vezes contraditórias, mas pronto, é diferente para uma comissão parlamentar de inquérito. Ficamos felizes de saber. Eu não estava com expectativa nenhuma antes lá do Dr. Pinheiro falar. Pois é isso. E acaba por ser interessantíssimo. Que ele estivesse devidamente instruído para dizer o que convinha ser dito, não é? E o sujeito aparece lá e diz aquilo tudo. Diz aquilo, pois é de facto surpreendente. É de facto surpreendente. Claro, Alberto, só para terminar, só uma coisa. Força. E em país nenhum, nenhum governo sobreviveria a isto. Sim, é impensável que confusões desta ordem de grandeza, claro que não, isto pudessem mostra assim. O nosso ex, não sei se conheces, Carlos Guimarães Pinto. Já ouvi falar. É um deputado da Iniciativa Liberal. Já ouvi falar, um indivíduo muito bonito até. Exatamente, e foi posto ali uma pessoa impecável. Exatamente, sim. E ele disse qualquer coisa do género, se isto mostra como é gerido um dossiê de 3,2 mil milhões de euros, não é? Mostra o absoluto regabof que está à volta disto. Imagina-se como será em todo o resto, não é? Claro. Mesmo numa questão como esta, e o plano de reestruturação da TAP aparentemente estava reduzido nos rascunhos, umas notas, uns apontamentos. Um adjunto para lá, descartável, tinha para lá num computador por cima que aparentemente não está ligado à rede, porque as coisas não parecem sair de lá de maneira nenhuma. Não havia qualquer perigo de serem dali para lá. Não. Quer dizer, se uma coisa deste género, desta dimensão é tratada assim, imagina-se todo o resto. Pois, imagina-se. Por falar em tudo o resto, Alberto, e também porque podemos achar que o problema político português tem muito a ver com o centralismo e com o excesso de poder do governo central. Nós na terceira parte temos boas imagens, quer dizer, temos boas notícias no sentido em que nem tudo em Portugal gira em torno do governo central. Temos más notícias, porque grande parte das coisas que não giram em torno do governo central também tem a ver com moscambilhas sem fim. E esse será o tema da terceira parte do nosso programa. No entanto, esta sanduíche de trafolhice tem no meio algo muito bom. Portanto, o pão é trafolhice. No meio há algo muito bom, portanto deitem o pão fora e fiquem só com o meio, que é o quê? É o reclame do azeite talismã, sim, claro. Que vamos ver de facto no meio destas duas partes da lenga-lenga do costume. Vamos ver o reclame do azeite talismã. Campo sábio, ninho de raízes escolares, tu que vês fonte em cada socalco vivo, tu que há tanto hospedas a grande ousadia desta pequena árvore, deixando-a crescer escondida, sentindo-a maturar ao sol, lembra-te como no seu fruto abunda um néctar que alumiou dinastias e condados, serviu impérios e califados, nutriu nobres e pastores, saltibancos e trovadores. O nosso ouro líquido, hoje unindo aldeias a metrópoles no elevo de um sabor único, campo sábio, a tua bondade, aliada à energia do nosso zelo, constrói uma tradição que é já talismã. E cá está, que momento de alívio, este reclame fabuloso do azeite talismã,
cujo apoio nós agradecemos, como sempre, muito, por permitir que continuemos a fazer a lenga-lenga do costume, que também podem ouvir em podcast, não se esqueçam, em Apple Podcast, Spotify e Google Podcast. Portanto, primeiro vêm no YouTube, subscrevem o canal do YouTube, mandam os vossos comentários e depois escutam em podcast só para confirmarem que de facto foi muito bom o episódio. Em relação ao YouTube, Alberto, nós a semana passada falámos, e só muito rapidamente falámos da nova lei do tabaco e de só se poder fumar, de um dos sítios onde se vai poder fumar ser em gares, e tivemos 2 espectadores, o Nunes JF e o Carlos Branquinho, que fizeram o favor de nos lembrar que na Guarda, porque nós referimos a Guarda, que na Guarda existe a Guarda Gar, e um bairro com o mesmo nome, que se chama Guarda Gar, isto só para descansar os fumadores, nomeadamente os fumadores da Guarda, que poderão fumar na Guarda Gar, porque na Guarda há uma Gar onde se poderá fumar. Portanto, boas notícias para os nossos fumadores da Guarda e arredores. Alberto, nós prometemos para esta terceira parte mais moscambilhas e não vamos falhar, porque há moscambilhas na Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. Não posso. Sim, e como tu estás aí mais perto, eu até te vou deixar a ti o ónus de explicares o que é que se passa na Câmara Municipal da Guarda, da Guarda não, de Gaia, peço desculpa. Na Guarda pode fumar descansados. Sim, em Gaia fazem-se boas trafolhices, diz alegadamente. Que alegadas trafolhices são essas, Alberto? O facto de estar aqui perto é mais ou menos como eu de considerar um especialista em Odivelas ou isso. As coisas são relativas, não sei muito. Há uma ligação com a Câmara de Gaia que é apenas curiosa, não é mais do que isso. O presidente da Câmara de Gaia foi meu colega da faculdade, mas felizmente não meu amigo, especialmente. Nunca tive nenhuma relação especial com o homem. Sim. Mas éramos da mesma turma, pronto, a faculdade. Eram mesmo na mesma turma. Sim. Já agora podemos trocar, desculpa, só para trocar uns cromos em relação a isso. Eu constatei há não muito tempo que o João Galamba foi meu colega de faculdade. Mas da tua turma também? No ano anterior ao meu, portanto, é um ano mais novo do que eu. O que me levou a lamentar profundamente do facto de nunca me ter dedicado muito às praxes e àquelas tradições académicas, porque podia pelo menos ter tido o prazer, o que agora seria um prazer de recordar com saudade os tempos em que pudesse ter praxado o agora Ministro das Infraestruturas, João Galamba. Mas estavas um ano acima. Sim, aparentemente sim. No meu curso não havia praxe, porque também não senti falta, de facto, mas o curso era assim avesso às tradições académicas e tal. Bom, então não era tudo mau. Não, esse lado não me incomodou não haver praxe. Agora, o Eduardo Víctor Rodrigues, na altura era o Eduardo já na altura, eu acho que ele já no início do curso, embora muito novinho, não era o presidente de junta, Oliveira. Porque isto é uma carreira que se constrói, que se vai construindo. Sim, era o presidente de junta mais novo do país. A sério? Assim, aos 19 anos, uma coisa qualquer assim. Não sei se já no primeiro ano da faculdade era assim, um rapaz assim mais até humilde, assim com ar um bocadinho mais rural e tal. Ele vinha de uma aldeia qualquer. Eu agora não queria dizer Oliveira do Douro, talvez seja. Certo. Vila, se não é a aldeia Oliveira do Douro, evidentemente, mas era lá uma freguesia qualquer dali. Que eu nem sei bem, sinceramente peço desculpa, mas não sei exatamente onde fica, mas presumo que seja perto do Rio Douro, portanto, o nome denuncia, e perto de uma oliveira também, e em princípio tem lá uma oliveira. Perto de uma oliveira, portanto sim, é capaz de haver bom azeite por ali. De resto nunca tive assim grande contacto com o rapaz, embora ele já andasse envolvido, além de ser presidente da junta, andava envolvido lá na Associação de Estudantes, onde parece assim envolvido nisso e nessas Imagino que tu também estivesses muito envolvido nessas nunca atividades. Mal sabia da existência, não pensava totalmente ao lado dessas coisas, não tinha mínimo contacto com isso, por isso nunca tive. Tu não és muito do associativismo? Não sou, não. É um dos meus muitos defeitos. E então o Eduardo andava por lá, não tive contacto assim nenhum com ele, de repente não, gradualmente vi-o subir, ascender teoricamente na política, aquelas coisas que se dizem. Não, é presidente da Câmara de Gaia. E tu nada, nem presidente de junta ainda chega. Ele chegou com 18 anos a não sei o quê, incrível. Eu já com esta idade nem cheguei a presidente, nem a vogal da junta. Nem a vogal aí de casa, tu deves ser vogal aí de casa. Nem vogal, aqui em casa são uma reles consoante. Está bem, está. Sim.
E o Eduardo é o presidente daquilo e como presidente de uma Câmara neste país, como é típico do presidente de uma Câmara, e sobretudo se o presidente da Câmara for representar o PS, certo. temos atrapalhada na certa. E é o que se parece passar em Gaia, para já estar tido o vice-presidente, por aqueles patrocínio, toma lá uma licença de construção de 300 milhões. 300 milhões de euros, parece que era de facto o que envolvia este empreendimento imobiliário. Qualquer, sim, o maior arranha-céus do país. E não sei o quê. Pois, parece que sim, cujo licenciamento, creio que será esse o eventual problema, cujo licenciamento terá envolvido aqui uns pagamentos interessantes. Numa casa de banho no Norte Shopping. Ora, eu neste momento estou aqui para, sei lá, 500 metros no Norte Shopping. Os pagamentos foram numa casa de banho no Norte Shopping? Foram, e tenho uma queixa a apresentar porque eu estou a 500 metros no Norte Shopping. E já frequentaste a casa de banho do Norte Shopping? Muitas vezes as casas de banho do Norte Shopping, não assim demasiadas vezes, mas já entrei uma vez ou outra, e nunca me passaram, acho que foram, sei lá, 200 mil euros, 100 mil euros, 300 mil euros. 125 talvez, 125. Pronto, uma quantia que eu apreciaria se me passassem assim, de repente, uma casa de banho é um sítio qualquer. Mas não, a logística do Norte Shopping não tem funcionado nesse aspecto, portanto não acontece a todos. Eu próprio já estivemos no Norte Shopping, fomos à casa de banho juntos, atenção, não vamos lançar aqui, mas à vez teremos estado em casas de banho no Norte Shopping e isso de facto nunca me aconteceu, posso testemunhar que nunca me aconteceu. Apresentar o teu livro. Precisamente. Sim. Que nunca me aconteceu isso, de facto. Portanto, não sei se é uma coisa nova, eu mal saia daqui, vou à casa de banho Norte Shopping, vou a um shopping que é aqui pertinho. Vou lá ver o que está a acontecer em matéria de distribuição de verbas, não sei. Quem sabe. Não me importo nada, mas parece que foi isso que aconteceu lá, não diretamente com o vice-presidente, mas lá com o assessor do assessor, não prestei atenção aos pormenores. O problema desta coisa toda não é especificamente a Câmara de Gaia, não. Embora seja, infelizmente, eu ia dizer, não é especificamente o PS, também não é exclusivo do PS, claro que não é. Agora, o PS, como também tem muitas câmaras, e há uma certa propensão daquele partido para estas confusões, pequenas confusões, podemos chamar certo. Assim, é natural que, onde se vasculha uma Câmara, e em particular uma Câmara Socialista, aparece um caso qualquer destes. Se se investigar devidamente também uma Câmara não socialista, também há uma certa probabilidade, não muito irrisória, de que apareça um caso destes, suponho. Sim. A coisa não é tão diferente assim. Agora, o PS nisto realmente não escapa Aparentemente não há uma autarquia PS, embora eu deva dizer lá que o Eduardo, que foi meu colega, o Presidente da Câmara, está acusado de outras práticas e aparentemente para já não está envolvido nisto. Acho esquisito uma obra de 300 milhões passar com o conluio ilícito do vice-presidente e o presidente não ter nenhuma ideia sobre o assunto, mas como acontece em muitos socialistas, eles vão aos Goldplay, vão a assim, umas festarolas por aí e tal, e estão um pouco atentos ao que se passa. Pois, se calhar o Eduardo estava num desses eventos, sim, e passaram-lhe ao lado esses 300 milhões de projeto imobiliário. Alberto, o que assusta um bocadinho no meio disto tudo é que de facto isto é quase, quer dizer, quase todas as semanas vemos casos envolvendo câmaras municipais e há 308 em Portugal, né? Há 308, portanto há uma câmara para quase cada dia do ano e o que nos levanta a suspeita de que isto podem ser práticas um bocadinho mais generalizadas do que gostaríamos de imaginar que fossem e que de facto o poder local possa, neste sentido, também pela dificuldade que é escrutinar 308 organismos por oposição a um governo, por exemplo, nos pode levar a pensar que pode haver aqui problemas também ao nível do poder local. Não, a ideia do poder local é... diz, desculpa. Não, desculpa, pois a questão é que são problemas potencialmente a uma escala, de facto, obviamente, muito mais ínfima, mas são em número muitíssimo maior, não é? Pelos vistos, os dados dos últimos anos mostram que mais de 50% dos problemas de corrupção com dinheiros públicos em Portugal estão ligados. Eu acho que com dinheiros públicos, disse eu agora, eu não tenho a certeza se é corrupção ligada a dinheiros públicos ou corrupção em geral, mas mais de metade da corrupção em Portugal, vamos dizer assim, então, é ligada ao poder local. Sim, mais de metade. Aqui há uns anos não era tanto, não chegava a metade, depois andou ali pelos 50% e agora já ultrapassa os 50%. Ou seja, é isto que se chama descentralização, provavelmente. É descentralização, exatamente. Provavelmente é isto. O poder local que idealmente seria sobre a descentralização. Sim.
o poder local, que idealmente seria uma ideia simpática, não é? De descentralizar o poder, de impedir a concentração do poder num só lugar e não só o conjunto restrito de indivíduos, na prática depois serve para isto. E como é que resolvemos esta questão, Alberto? Porque de facto nós como é que resolvemos? Eu tenho não, uma no ideia. sentido... Não vamos dizer hoje já, que é para fazer suspense também, para as pessoas deixavam de ver a lenga-lenga do costume se hoje disséssemos já como é que se resolve isto tudo. Não, mas quer dizer, de facto, acho que estamos de acordo que um poder local mais próximo das pessoas é muito importante e é teórico, em teoria, mais facilmente escrutinável e seria um modelo interessante. Se as pessoas se dessem esse trabalho ou se interessassem por isso. Pois é isso, o problema ou é que... sabendo dos problemas as pessoas se indignassem. Sim. Esse é que parece ser o principal problema. Pois, é que de facto não parece haver grande interesse, capacidade das pessoas se indignarem nem com o poder central, portanto nem com o governo, digamos assim, nem depois quando estes problemas ocorrem no poder que lhes é mais próximo, portanto no poder local. As pessoas parecem estar completamente desligadas, digamos assim, da atuação política a que nível seja. Às vezes não é só uma questão de indiferença, às vezes eu acho que há muitos cidadãos que, em vez de pegarem como deviam, no caso do poder local, isso é relativamente fácil, em Alcatrão e Penas, irem para a porta do município esperar o autarca que prevaricou, isso ninguém faz, não é? Eu acho que as pessoas pensam é que têm hipótese de participar também se isto for ainda um bocadinho mais local, talvez eu consiga quanto entrar mais próximo aquilo estiver, talvez, olha, aquele tipo já arranjou ali não sei o quê, o tipo já se safou, já através de não sei que esquema. Eu também gostava de participar nisso. Acho que é assim que as pessoas pensam. É possível que seja assim. E quanto mais pequenos forem os meios, sim, mais provável é, parece mais provável. Provavelmente és primo ou cunhado do vereador, claro, não sei o quê. Quase inevitavelmente, pelo menos conheces quem são as pessoas. É dos municípios mais populosos do país, não é? Claro, Gaia não é um exemplo desses, mas é maior que o Porto até. Mas noutros meios mais pequenos, obviamente, torna-se virtualmente impossível não estar a meio grau de separação de um presidente da Câmara ou de um presidente de junta, ou seja o que for. Mesmo nestes meios relativamente grandes, são grandes à escala portuguesa. Sim, pois. Lisboa, Amadora, Porto, Gaia, Maia, Matosinhos. Quer dizer, mas é uma escala, apesar de tudo, que não é difícil, do cunhado, do primo e do vizinho, chegares mais ou menos ao vereador ou ao chefe de gabinete do vereador. Basta ver Loures, por exemplo, aquelas histórias de Loures, Loures, Bernardino Soares, não é? Bernardino Soares. E todos os seus primos e enteados e família que prestavam valiosos serviços à Câmara, alegadamente. Não sei se é alegadamente, se é mesmo, não sei, já tem um tempo. Vamos ficar no alegado e se calhar também vamos ficar por aqui por hoje, Alberto, sim. Porque acho que esmiuçámos bem todas estas problemáticas. Não vamos embora sem lembrar que a Lenga-Lenga do Costume estreia todas as terças-feiras às 21 horas no canal do YouTube do Comitê Central. Subscrevam o canal, deixem as vossas perguntas que nós depois aqui vamos dando conta dessas vossas questões e respondendo a essas questões. E ouçam também Spotify, em Apple Podcast e em Google Podcast, as edições da Lenga-Lenga do Costume. Não vamos embora sem agradecer mais uma vez ao Azeite Talismã o inestimável apoio que prestam à Lenga-Lenga do Costume e sem eu voltar a pedir desculpa pelo lastimável estado da minha voz. Pelo menos hoje não tivemos outros problemas técnicos, foi só mesmo este. Vou ver se para a próxima semana consigo ter isto resolvido. Alberto, a tua voz esteve maviosa como muito sempre. Obrigado, eu agradeço muito por isso também. Um grande abraço e até para a semana a todos. Muito obrigado. Obrigado.